Boa noite, irmãos, a paz do Senhor, amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Saudar os irmãos que nos acompanham também pelo Facebook. Que a graça e a paz do nosso Senhor também invada ao lar de cada um nessa noite. Abra sua Bíblia, livro de Salmo 119, versículo 116. Salmo de número 119, versos 116 e 117. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: ampara-me segundo a tua promessa, para que eu viva. Não permitas que a minha esperança me envergonhe. Sustenta-me e serei salvo, e sempre atentarei para os seus decretos. Amém? Glória a Deus. Que nós possamos nessa noite pedir ao Senhor que Ele nos ampare segundo a sua promessa, porque isso nos traz vida. E não permitas, eu acho isso muito interessante, não permitas que a minha esperança me envergonhe. Amém? Todos nós temos uma esperança. E na nossa esperança nós sabemos que o Senhor vai nos honrar em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor, pela Tua presença, Pai, neste lugar. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor é maravilhoso. Muito obrigado, Pai, porque nós estamos aqui, Senhor, em mais um culto, Pai, e sabemos que a Tua glória se faz presente neste lugar, Senhor. Abençoa-nos, Deus, derrama da Tua presença mais uma vez sobre nós. Sustenta-nos, Senhor, ampara-nos, Senhor, segundo a Tua promessa, Pai. E nós sabemos que pela nossa esperança, a esperança que temos em Ti, nas Tuas promessas, nós não seremos envergonhados, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, esse mundo, Pai, de hoje, de tudo aquilo que nós estamos vivendo, Senhor, precisa muito de esperança, Pai. E nós estamos aqui, Pai, como servos e servas do Senhor, esperançosos, Pai. Ó Deus, louvando o Teu nome, sabendo, Pai, que não seremos envergonhados, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, receba a nossa adoração, receba o nosso louvor, em nome de Jesus. Glória a Deus, amém? Vamos louvar, querido, o nome do Senhor. Saúde, os irmãos, uma paz do Senhor, amém?
Diz que amado sou, sem que eu me sinta
as vitórias te darei também. Glória a Deus. Vamos passar pelas ofertas, pelos momentos das ofertas e dos dízimos agora, querido. Abre sua Bíblia. Salmo 1. A partir do verso 1. Diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Amém, querido? Nós somos essa árvore. E eu te convido nessa noite a vir, querido, a corrente de águas. Depositar seu dízimo, a sua oferta, a sua vida. E eu te prometo, querido, eu te faço uma promessa. Eu não, a Bíblia, que tudo quanto você fizer será bem sucedido. Amém? Vamos nos colocar de pé. Traga o seu dízimo, traga a sua oferta no altar do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Se coloque de pé, em nome de Jesus. Estenda as suas mãos para cá. Vamos abençoar os dízimos e as ofertas da casa do Senhor. Senhor Deus e Pai, neste momento nós entregamos, Pai, os irmãos que depositaram nesse gasofilácio uma oferta, que trouxeram o seu dízimo, Pai. Eu queria ministrar uma bênção sobre a vida dos teus filhos, Senhor. Que a tua graça, que a tua paz, ó Deus, que as ricas bênçãos dos céus estejam, Pai, sobre a vida de cada um deles, Pai, que com coração voluntário, Senhor, depositaram uma oferta neste lugar, Senhor. Abençoa, Deus, abre as janelas dos céus. É o nosso pedido, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Vou chamar nosso pastor Lucas, que vai estar ministrando uma palavra para o nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Graças a paz, igreja. Amém. Vocês estão bem? Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor pela sua vida. Saiu da sua casa para vir cultuar o Senhor nessa noite. Amém? Amém. Quero pedir para você se colocar de pé nesse momento, para a gente ter uma leitura da palavra. Amém? Abre a sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 24. Vocês estão me ouvindo bem? Amém? Amém. Mateus capítulo 24. Nós vamos ler os versículos de 36 a 39, e depois os versículos de 42 a 44.
Amém? Amém. Quero saudar os nossos irmãos que estão nos assistindo em casa também. Pedir para que você abra sua Bíblia aí, Mateus capítulo 24. Primeiro a gente vai estar lendo do versículo 36 ao 39. Diz assim a palavra do Senhor: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Agora o versículo 42 ao 44. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Porém, considerem isso: se o pai de família soubesse a hora que viria o ladrão, ele vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Amém? Quero só ler novamente o versículo 42, que diz: portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Amém? Feche os teus olhos nesse momento. A gente tem uma palavra de oração. Pai, obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado por tudo que o Senhor já fez até aqui, Senhor. Obrigado por cada um dos filhos que estão nos assistindo em casa. Obrigado por cada um, Deus, que saiu do seu lar hoje para estar na tua casa, prestar um culto ao Senhor, Deus. Cantar canções ao Senhor e também ouvir a tua palavra, Senhor. Adorar o teu santo nome. Obrigado pela tua palavra que é viva, Senhor, que fala aos nossos corações. Obrigado, Senhor, pela leitura dessa palavra, Senhor. Eu te peço, usa a minha vida com graça, com misericórdia nessa noite, Senhor, que a tua palavra, assim como falou o meu coração, possa falar no coração da tua igreja também nessa noite. Nós possamos ser alertados e impactados pelo Senhor nessa noite, Deus. Essa é a nossa oração, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Pode sentar. Pode tomar o seu lugar. Igreja, eu estava orando para trazer essa palavra para nós nessa noite. E nós estamos chegando ao final de mais um ano. São dias onde a gente faz uma análise, né, de tudo aquilo que a gente fez no decorrer do ano, onde a gente senta e talvez alguns coloquem no papel aquilo que cada um fez, aquilo que poderia ter sido feito melhor e aquilo que já está projetando para o ano que vem. E o Senhor me incomodou sobre uma palavra, não só para esse final de ano, mas para a nossa vida. Esse ano foi um ano muito difícil, né? Um ano de bastante notícias ruins, mas nós queremos que aqueles que estão no Senhor tenham a vitória. Amém? Amém. E para a gente entrar no texto, esse capítulo que nós lemos, Mateus, capítulo 24, eu não sei como é que está o título aí da sua Bíblia, mas esse texto ele fala a respeito de um sermão profético do Senhor Jesus. Depois, se você tiver mais tempo em casa, lê Mateus capítulo 24, capítulo 25, é um texto onde o Senhor Jesus está dizendo a respeito da sua segunda vinda. E a gente percebe que Jesus usa alguns símbolos, algumas coisas da sua época para falar a respeito disso. Jesus diz algumas coisas que são até difíceis de entender para nós hoje, mas uma mensagem o Senhor deixa clara para nós, de que a sua segunda vinda, a vinda do Senhor, quando Ele vai vir buscar a sua igreja, ela é real. Talvez algumas pessoas ignorem isso, mas o fato das pessoas ignorarem isso não faz com que isso não seja real. E os versículos que nós acabamos de ler, os versículos de 36 ao 44, é um texto onde Jesus está quase finalizando ali o capítulo 24, mas eu queria que você olhasse comigo o versículo 3, ainda no capítulo 24,
os versículos 3 e 4. Esse texto começa com uma pergunta interessante dos discípulos. Jesus estava pregando e os discípulos chegam perto dele e fazem a seguinte pergunta. Mateus capítulo 24, versículos 3 e 4. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras quando os discípulos se aproximaram dele em particular e lhe perguntaram: Senhor, diga-nos, quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos? E ali Jesus começa a responder eles no versículo 4, quando diz: E Jesus respondeu. E como eu disse, o versículo, o capítulo 24 e o capítulo 25 falam a respeito dessa resposta de Jesus sobre essa pergunta: Senhor, diga-nos quando essas coisas vão acontecer e quais os sinais que haverá quando o Senhor vier e quando chegar o fim dos tempos. Eu quero fazer uma introdução com vocês, olhando para esse texto, e para a gente responder algumas coisas. O capítulo 24 ele está dividido, se a gente for olhar de uma forma mais ampla, em 3 partes. Onde a primeira fala sobre que sinal haverá do fim dos tempos. Essa é uma das perguntas dos discípulos daqueles dias. Jesus responde como, por exemplo, o versículo 6, ele diz: olha, vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Nós temos ou não temos ouvido falar de rumores e de guerras? Amém? Todas as vezes que nós ligamos os noticiários, seja na Palestina, seja numa favela do Rio de Janeiro, nós estamos ouvindo falar a respeito de guerra. E quando os discípulos fazem essa pergunta, Jesus responde: olha, vocês ouvirão falar de guerra. Esse será um dos sinais do fim dos tempos. E uma outra divisão, uma outra pergunta que Jesus também responde. Ele responde a pergunta: que sinal haverá agora da vinda do Cristo? Primeiro ele responde quando será o final dos tempos. E depois, uma outra pergunta que ele responde é: que sinal haverá da vinda do Cristo? E ele responde como, por exemplo, o versículo 30, onde ele diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e com grande glória. E a terceira pergunta que Jesus responde é: quando serão essas coisas? E quando ele responde isso, ele responde com esses versículos que nós acabamos de ler no começo. E depois a gente vai falar mais a respeito dele. Mas de forma resumida, o que o capítulo 24 e o capítulo 25 de Mateus estão desenvolvendo é um único tema. E você pode estar perguntando: Lucas, que tema é esse? Esse tema seria: até que Jesus volte realmente, o povo de Deus deve manter-se atento, sempre pronto, uma vez que Cristo poderá vir a qualquer momento. Nós temos ouvido falar sobre rumores de guerra. O Senhor está dizendo: olha, a minha vinda virá quando vocês virem um sinal no céu e de lá vai descer o Filho do Homem nas nuvens. E ele também responde: quando será essas coisas? Mas às vezes nós prestamos muita atenção nos sinais que Jesus está falando, quando na verdade a mensagem principal dele é: vocês devem estar sempre prontos. Certa vez os saduceus e os fariseus chegaram perto de Jesus e pediram um sinal a ele. E ele disse: olha, vocês sabem quando vai chover, vocês sabem quando o tempo está virando. A gente é assim, né? Pelo menos lá no sítio, ou na casa da Larissa, a gente fala assim: ó, se a nuvem preta vier dali, não vai chover. Agora, se vier daqui, se prepara. Jesus está dizendo isso: olha, vocês sabem o tempo da colheita, vocês sabem quando vai chover, quando vai fazer sol, mas vocês não conseguem discernir os sinais do fim dos tempos. E ele ainda vai dizer: olha, eu não vou dar nenhum sinal para vocês, vocês vão ficar com
o sinal de Jonas. E aí quem nunca tinha lido Jonas ou ouvido falar de Jonas ficou boiando. Mas em outras palavras, o que ele está dizendo, olha, vocês querem tanto os sinais que vocês esquecem o principal. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite, dentro desse texto. Amém? Vocês estão entendendo? Amém. Amém. Vamos continuar. Então, a respeito também desses versículos, eu tenho alguns entendimentos que eu queria compartilhar com vocês, um pouco de forma sistemática, mas para que a gente possa chegar no final entendendo a mensagem dessa noite. Primeiro, quando nós lemos o versículo 36, Jesus fala que a sua segunda vinda será imprevisível. Olha comigo, versículo 36, o Senhor diz assim: mas a respeito daquele grande dia, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Então a segunda vinda dele será de forma imprevisível. Eu também pesquisei lá em Atos capítulo 1, versículo 7, quando Jesus reaparece para os seus discípulos, ele diz da seguinte maneira: olha, não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Ele está dizendo, olha, tem coisas que nem eu sei a respeito, que somente o Pai sabe, porque Ele tem autoridade para guardar em segredo isso, e para fazer da forma como Ele quer. Então o próprio Jesus está dizendo, olha, nós não sabemos nem o dia e nem a hora, porque isso compete somente ao meu Pai. O segundo ponto é que a segunda vinda de Cristo será de forma inesperada, quando nenhum de nós, como aqueles homens naquela época, não estavam esperando. E eu quero que você leia agora, versículo 37 ao 39. Ele diz assim: pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, eles comiam, eles bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até que um dia Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será a vinda do Filho do Homem. Então ele também está dizendo, olha, a minha segunda vinda será de forma inesperada, como nos tempos de Noé. Aqueles homens não estavam esperando. A palavra de Deus diz que não chovia, e que Noé durante anos construiu uma arca. Por quê? Porque ele tinha recebido uma revelação do que havia de acontecer. Então ele se preparou. Mas aqueles homens zombavam dele. Então essa passagem ela nos remete que quando o grande dia chegar, pessoas serão encontradas nas mesmas condições em que estavam no dia do dilúvio. É essa a comparação que Jesus faz. Esse grande dia será como nos dias de Noé. Aqueles homens e aquelas mulheres estavam desatentos. Então, como nos dias de Noé, talvez muitos entre nós se encontram de maneira indiferente por aquele dia. Talvez por dizer, olha, já falam há muito tempo que esse dia vai chegar. Olha, eu não consigo perceber os sinais, eu não sei o que está acontecendo. Olha, eu não acredito nisso. Mas o próprio Jesus nos alertou, olha, homens e mulheres estarão como nos dias de Noé, indiferentes com aquilo que ele estava dizendo. E o texto vai dizer que eles comiam, que eles bebiam, que eles davam-se em casamento. Quando a gente lê esse texto, a gente percebe que eles não estão fazendo nada de errado. Jesus não cita uma lista de pecado, mas eles estão fazendo coisas que fazem parte da rotina. Mas em outras palavras, o que Jesus está dizendo é de que não há nada de mal as pessoas estarem fazendo isso. Mas elas estão tão envolvidas com as coisas dessa terra que elas se esqueceram das palavras de Deus. Elas estão fazendo coisas que são lícitas, mas que agora já se tornaram uma distração para elas.
Quando nós falamos a respeito de Marta e Maria, Marta só queria servir o Senhor, estava atarefada com as coisas do dia. Mas Maria estava aos pés do Senhor. Jesus disse: olha, não tem problema nenhum você estar fazendo isso, mas esse não é o momento. Era para você estar diante dos meus pés. Marta não estava fazendo nada de errado, mas aquilo que era a rotina da vida dela se transformou numa distração. Então, em outras palavras, o Senhor também está dizendo a respeito disso. E quando ele chega no final do texto, ele vai dizer: e assim será também quando vier o Filho do Homem. E será que nós não estamos vendo tantas pessoas assim? Desatentas, desacreditadas, não acreditando naquilo que o Senhor Jesus está falando, não dando tanta importância à sua maneira de viver. Mais uma vez nós estamos chegando ao final de mais um ano. O que é aquilo que nós conseguimos realizar para o Senhor? Talvez a gente foi bem sucedido em uma outra área, mas quando nós perguntamos: olha, ok, você foi bem sucedido no seu trabalho, mas como que está a sua vida com Deus, aquilo que realmente importa? Qual é a resposta que nós temos dado para isso? Porque o Senhor Jesus está nos alertando: olha, muitos vão estar casando, comendo, bebendo, na sua vida normal, mas o grande dia vai chegar, e ele vai ser como nesse tempo. As pessoas vão estar desatentas, as pessoas vão estar desacreditadas. Vocês estão entendendo, amém? Amém. E aí nós chegamos no terceiro ponto, de que a segunda vinda do Senhor, de que na segunda vinda do Senhor, nós devemos estar vigilantes. Olha comigo, versículo 42, o Senhor, depois de dizer aquilo tudo, ele vai dizer: portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Depois de ele dizer aquilo tudo, depois de ele dizer daquilo que vão parecer sinais no final dos tempos, que aquilo que serão sinais da sua segunda vinda, ele vai dizer: olha, mas a mensagem principal é: portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia que o Senhor de vocês virá. E enquanto eu lia esse texto para trazer essa mensagem, eu me lembrei de uma figura muito importante do Antigo Testamento. Quando nós começamos a ler, principalmente os profetas, o Senhor vai sempre dizer a respeito dos profetas e vai chamá-los de sentinela, ou vai chamar aqueles profetas de atalaia. E eu fui pesquisar o que são sentinelas, o que são atalaias. E o sentinela era aquele que era colocado num lugar bem alto, ou em cima do muro, que protegia um rei, ou num lugar, numa guarnição bem alta, né? E a responsabilidade do atalaia era ficar vigiando para ver se o inimigo estava vindo. E aí, quando ele via a tropa inimiga chegando, ele soava a trombeta, ele levantava a bandeira, porque ele devia avisar o povo de que o inimigo estava chegando. E um dos versículos que eu trouxe, você não precisa abrir, mas está lá em Ezequiel 33, os versículos de 1 a 3, o título ainda é bem interessante, que ele diz: o dever do atalaia, o dever do sentinela. E ele vai dizer assim: olha, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: filho do homem, fale com os filhos de seu povo e diga-lhes: quando eu fizer vir um exército inimigo sobre uma terra, se o povo dessa terra escolher um homem do meio deles e o constituir por seu atalaia, e se ao ver o que o inimigo se aproxima, esse atalaia deve tocar a trombeta e avisar o povo. Então, mais uma vez, o Senhor está pegando algo de um processo natural que era utilizado no exército daquele povo. Ele está dizendo isso para o mundo espiritual do profeta. Ele está dizendo: olha, eu vou te levantar como atalaia, eu vou te levantar como sentinela. Para quê? Para que você esteja vigilante. Quando o exército inimigo vier, se você não avisar, todos vocês serão derrotados. Se você não estiver vigilante, olhando com os seus olhos naquilo que é o teu inimigo,
ou naquilo que é a tua missão, os inimigos vão vir, não vai dar tempo de você avisar, e aquela cidade seria toda invadida. Então, trazendo para essa mensagem, o Senhor está nos dizendo que nós devemos estar como atalaias. Vocês estão entendendo, amém? Amém. Como aqueles que o Senhor levanta para estarem com os seus olhos fixos em um lugar, para que quando o Senhor vier, nós estejamos com os nossos olhos nele. Para que quando as armadilhas vierem, nós estejamos com nossos olhos nas armadilhas. Porque o Senhor também vai dizer, olha, vão vir muitos e vão dizer que sou eu. Vão vir muitos falsos profetas e vão dizer que estão vindo em meu nome. Então tomem cuidado, estejam vigilantes. Vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Mas o dia virá. O atalaia talvez não sabia a hora que o inimigo ia vir, mas ele sabia que o inimigo ia vir. E talvez se ele fosse comer um lanche naquela hora, na troca de turno, e os inimigos viessem, eles seriam derrotados. E o Senhor está dizendo, olha, quando chegar o grande dia, eu vou vir como um ladrão da noite. Quando você não está preparado, quando você menos esperar, como um ladrão da noite. Então eu acredito que nós, como cristãos, nós deveríamos nos esforçar mais para estar em prontidão. Nós devemos estar sempre pronto. Nós jamais devemos dizer, olha, nosso Senhor está demorando muito. Em diversas parábolas que o Senhor Jesus conta, Ele fala a respeito disso. Ele fala sobre os seus servos, e os servos no final dizem, olha, nosso Senhor está demorando tanto. Não, Ele disse que havia, mas o nosso Senhor até agora não chegou. E Ele traz essa mensagem também para a nossa vida. Mas Ele também diz no final de cada parábola que bem-aventurado é aquele servo que é encontrado fazendo o que o seu Senhor esperava. Ele dizia, plantem. Eles diziam, para que nós vamos plantar se o nosso Senhor vai demorar demais? Mas quando ele chega no final da parábola, ele diz, olha, bem-aventurado aquele servo a qual o seu Senhor o encontrou plantando. Essa é a diferença daqueles que estão aguardando no Senhor e a diferença daqueles que não estão aguardando no Senhor. Aqueles que estão sendo servos fiéis, o Senhor vai dizer, olha, bem-aventurado aquele servo bom e fiel, a qual o seu Senhor o achou comprometido, o qual o seu Senhor o achou esperando. Amém? Amém. E eu creio que é isso que o Senhor quer falar para nós nessa noite. Como eu disse, nós temos passado por dias difíceis, mortes, enfermidades, nós temos visto sinais de guerra, nós temos visto outros rumores, os sinais estão aí. E como eu costumo dizer, quando coisas como essa acontecem, uma pandemia, uma guerra, as primeiras coisas que as pessoas questionam, e nós também, é onde está Deus nisso tudo? Não é verdade? As pessoas querem uma resposta daquilo que está acontecendo. Sempre quando acontece uma tragédia ou alguma coisa de ruim, o que é colocado em perspectiva é sempre a nossa fé. O apóstolo Tiago vai dizer, olha, bem-aventurado aqueles que têm a sua fé provada, mas é difícil de entender isso. E nós estamos passando por tempos difíceis, onde a nossa fé tem constantemente sido provada. Mas infelizmente a gente tem visto também a resposta que muitas pessoas têm dado a isso. Quantas cadeiras vazias nessa noite? Talvez porque alguns não conseguiram vir, amém? Mas quantos não têm vindo à casa do Senhor? Nós celebramos a história da igreja e vimos quantas pessoas passaram por aqui devido às suas dificuldades. Mas a palavra do Senhor vai dizer, olha, a fé de vocês vai ser sempre provada. Sempre haverá sinais de guerra, rumores, coisas ruins acontecendo. Agora, tende bom ânimo. E como eu disse, nós estamos chegando ao final de mais um ano, onde nós tivemos perdas, foi um tempo de enfermidade, de pandemia, onde nós temos que dar glória a Deus porque conseguimos chegar até aqui. Não só na nossa caminhada com Deus, mas também na nossa saúde, na nossa vida.
muitos com um emprego ainda restaurado pelo Senhor. Mas em todo tempo nós somos questionados quanto à nossa fé. Quantas pessoas poderiam estar aqui nessa noite? Quantas pessoas poderiam estar na casa do Senhor? Mas eu glorifico a Deus pela sua vida, amém? Amém. 1 Timóteo, você não precisa abrir também. Paulo escreve da seguinte forma: olha, o Espírito diz claramente, ou outras versões vai dizer que o Espírito diz expressamente, que nos últimos tempos alguns abandonarão a sua fé. Então, se você quer um dos sinais, querido, de que Jesus está à porta, um dos sinais do fim dos tempos é: muitos abandonarão a sua fé. Eu repito mais uma vez: quantas pessoas podiam estar aqui? Quantas pessoas se foram sem conhecer ao Senhor? Mas a Bíblia está o tempo todo nos alertando. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé. Talvez porque, como diz o Senhor Jesus, essas pessoas não estiveram vigilantes. Amém? E esse é o centro dessa mensagem nessa noite. E é isso que eu quero trazer à memória a nós sobre essas palavras de Jesus. Os dias são maus, porém estejam vigilantes. Porém estejam como atalaias do Senhor. Se 2020 foi difícil e nós permanecemos, 2021, se vier provações, nós também vamos permanecer. Que você possa entrar nesse novo ano de Deus recebendo essa palavra. Portanto, vigiem, estejam atentos, porque o dia do Senhor virá sem demora. Amém? Quero chamar o ministério de louvor aqui na frente. A gente está louvando daqui a pouco. Mas enquanto também eu ministrava, o Senhor ministrava essa palavra no meu coração, muitos versículos vieram à minha cabeça. Eu gosto de pregar usando bastante versículos. Eu quero ler alguns antes da gente terminar, antes da gente cantar. A palavra do Senhor diz em 1 Pedro 5, a partir do versículo 8, olha, sejam sóbrios e vigilantes. Pedro também está escrevendo para uma igreja que estava passando por perseguição. Ele diz o seguinte: olha, sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém que possa devorar. Mas Pedro vai terminar dizendo: olha, resistam-lhe firmes na fé. Se você ainda está com a tua Bíblia aberta, versículos 11 e 13 do capítulo 24, Jesus vai dizer assim: olha, muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos, e por se multiplicarem a maldade, o amor de muitos se esfriará. E o que eu quero dizer para nós nessa noite é que os nossos olhos devem estar fixos no versículo 13. Olha comigo, o Senhor diz assim: olha, aquele porém que ficar firme até o fim, esse será salvo. Aleluia. Amém. A palavra do Senhor para nós nessa noite é: fiquem firmes. Amém. E caminhando para o final, a minha oração é para que, mesmo nos dias maus, mesmo em meio a esses tempos difíceis que nós estamos passando, mesmo que o amor de muitos se esfrie, a minha oração é para que nós possamos permanecer firmes. Esse é o centro da mensagem do Senhor, quando Ele está dizendo a respeito da sua segunda vinda, quando Ele está dizendo a respeito do final dos tempos. O centro da mensagem de Jesus não era apenas para dizer quando ou como isso ia acontecer, mas o que Ele estava tentando dizer o tempo todo é que devemos permanecer firmes e vigilantes. Não é apenas sobre algo que vai acontecer. É interessante essa frase. Não é a respeito de algo apenas que vai acontecer. Não é apenas sobre algo que está por vir, mas é sobre como nós devemos nos comportar hoje, agora. Não é apenas para nos trazer conhecimento. Olha, eu sei quando vai ser, eu sei quando ele virá, eu sei como são os sinais. Não é para que a gente apenas entenda, mas é para que a gente possa se mover diante dessa perspectiva.
Aqueles homens receberam aquela palavra do Senhor. Talvez muitos não creram, mas o Espírito Santo inspirou homens para deixar essa palavra registrada para nós. E não é muito melhor caminhar quando nós já sabemos o fim? Não é verdade? Quando nós já sabemos daquilo que vai acontecer. Então o Senhor está dizendo, olha, vão vir sinais, vão vir guerras, vão vir acontecimentos ruins, o amor de muitos se esfriarão, mas eu tenho uma mensagem para deixar para vocês: permaneçam firmes. Eu sei que 2020 foi difícil, mas em 2021 eu quero convidar vocês a também permanecerem firmes. Aleluia. Se coloca de pé no seu lugar. Aleluia. Feche os teus olhos nesse momento, amém? Quero ter uma palavra de oração antes da gente louvar o Senhor. Pai, obrigado, Senhor, por essa mensagem, Senhor, nessa noite, Deus. Obrigado porque a Tua palavra é viva, Senhor, é eficaz e ela fala ao nosso coração, Deus. Obrigado porque, como o Senhor alertou aqueles homens naquela época, o Senhor também deixa a Tua palavra para nós. O Senhor não quer apenas, ó Deus, que nós temos conhecimento dos sinais, conhecimento dos fins dos tempos, mas o Senhor quer que a nossa vida seja modelada através disso. Porque como é melhor quando nós sabemos o final das coisas. Porque nós podemos nos prevenir, mas a Tua palavra diz, olha, será assim, os sinais serão assim, mas a hora ninguém sabe. Por isso nós oramos, Senhor, nessa noite pedindo que o Senhor esteja colocando em alerta, Pai, o nosso coração, para que o Senhor esteja nos colocando vigilantes, Senhor, que o Senhor esteja nos colocando como atalaias do Senhor, como sentinelas do Senhor, com os nossos olhos fixos em Ti, Deus, para que a gente não possa se desviar, Deus, nem mesmo pelo pecado, nem mesmo pelas coisas lícitas desse mundo, Senhor, mas que nós possamos estar com os nossos olhos fixos, olhando, ó Deus, único e exclusivamente para o Senhor, Deus. Oh, Pai, nos levanta para esse novo ano, Pai, para esse fim de ano e o novo ano que começa, Senhor. Nós possamos estar vigilantes, Pai. Os dias têm sido maus, Senhor. A Tua palavra diz, olha, muitos abandonariam a fé. Nós lamentamos, ó Deus, por essas pessoas, oramos para que o Senhor possa trazê-las de volta, Deus. Mas o Senhor também quer alertar os seus nessa noite. Mais uma vez eu oro para que essa palavra não seja apenas para nos trazer, ó Deus, conhecimento, mas que essa palavra nessa noite possa fazer com que a gente saia diferente dessa noite, desse lugar. Para que amanhã, Deus, a gente não vá para o nosso trabalho, para os nossos estudos apenas pensando mais um dia, não, mas que esse dia pode ser o dia que o Senhor virá. Talvez se Ele não vier para todos, pode ser o dia que Jesus virá para mim. Por isso, Senhor, nos prepara, Pai. Desperta uma igreja preparada, Senhor. Quando nós lemos, ó Deus, a igreja primitiva, nós percebemos isso. Pessoas, ó Deus, ansiosas por conhecer o Senhor. Pessoas ansiosas, ó Deus, aguardando a sua vinda, Pai. Pessoas que se reuniam porque queriam estar juntas. A qualquer momento o Senhor podia vir. Essa era a expectativa, Senhor. Que essa também possa ser a nossa expectativa, Deus. Estarmos prontos todos os dias, Pai. Que nós estejamos firmes e vigilantes, Senhor. Porque existe uma promessa, como nós lemos aqui. Aquele que permanecer firme, esse será salvo. Amém? Amém. Aleluia. Aleluia. Quero te convidar, você ainda com os teus olhos fechados, cantar essa canção que diz: porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. De que porque Ele vive, nenhum temor há. E que nós sabemos, que eu sei, nós possamos declarar isso: Senhor, eu sei que a minha vida está em Tuas mãos. E quando enfim chegar a hora em que a morte eu enfrentarei, sem medo nós teremos vitória, porque nós veremos na glória o nosso Senhor Jesus. Amém? Faça dessa canção a tua oração nessa noite. Aleluia. Porque Ele vive,
dessa canção a tua oração. Posso crer no amanhã, Porque o nosso Senhor vive, aleluia. porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia, ainda com os teus olhos fechados. Porque Ele vive. Há um tempo atrás, o pastor Augusto pregou a respeito das cartas do Apocalipse. E aquelas igrejas estavam passando também por um tempo de perseguição, estavam passando por um tempo de angústia, talvez um tempo de enfermidades também. Mas o Senhor, Ele tinha uma promessa para cada uma daquelas igrejas. O Senhor tinha uma palavra para cada um daqueles homens e daquelas mulheres. Eu quero só ler, antes de nós terminarmos, mais alguns versículos com vocês. Apocalipse capítulo 2, versículo 7, diz assim: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, ou àquele que permanecer firme, eu darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Apocalipse capítulo 2, versículo 11: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor, de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Apocalipse 3, capítulo 5: ao vencedor, o vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Muito pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Apocalipse 3, capítulo 21 diz: ao vencedor, aquele que permanecer firme, eu darei o direito de se sentar comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Amém. Mais uma vez eu quero dizer, querido, permaneçam firmes no Senhor. Porque assim como essas igrejas, existe uma promessa para a minha e para a sua vida. Ao vencedor, aquele que permanecer firme, mesmo que alguns abandonem a fé, mesmo que a nossa fé seja provada, o Senhor nos dará a veste branca. O Senhor nos dará o direito de comer da árvore da vida. O Senhor nos colocará ao seu lado, ao lado do seu Pai, no trono. Essa era a mensagem do Senhor a respeito dos fins dos dias. Amém. Existe uma promessa para aqueles que permanecerem firmes. Amém, Deus. Amém. E algo que eu coloquei no meu coração e eu orei a respeito disso, eu disse: olha, Senhor, eu não sei quando tudo isso vai acontecer. Talvez eu nem esteja aqui quando isso tudo acontecer. Talvez os sinais não estejam tão claros para mim ou para alguns dos nossos irmãos. Mas de uma coisa eu sei: aquele que se mantiver fiel, esse herdará a coroa da vida. Eu sei de uma coisa, de que se eu permanecer fiel, o Senhor me dará veste branca, o Senhor me dará do fruto da vida, e o Senhor me colocará em lugares altos com Ele. Amém? Então a minha oração nessa noite, mais uma vez, é para que essa palavra não traga apenas conhecimento, sabedoria para o nosso coração, mas que essa palavra possa nos modelar a partir de agora. Que a gente possa sair daqui e pensar que a qualquer momento o Senhor irá buscar a sua noiva. E como a noiva vai estar, será encontrada. Amém? Vamos cantar mais uma vez esse refrão antes de nós encerrarmos. Aleluia. Continua com os teus olhos fechados. Ele vive.
Palavra abençoada para o nosso coração. Jesus está voltando. Amém? Às vezes a gente não vê muito esse tipo de pregação, mas Ele está voltando. Vai ser num abrir e fechar de olhos. A gente piscar os olhos, a igreja foi arrebatada. E a gente tem que continuar pregando sobre arrebatamento. Nós seremos arrebatados em nome de Jesus. Se um dia, se eu não fizer parte da geração que será arrebatada, quando eu morrer, Jesus voltou para mim. Amém? Eu acredito que uma comunhão será restabelecida, uma comunhão que foi quebrada lá no Éden. Mas quando eu for arrebatado, quando eu encontrar com Jesus na glória, essa comunhão vai ser restaurada. Vou poder olhar Jesus face a face. Se eu me encontrar com Jesus hoje, talvez eu não possa olhar a Ele face a face, mas eu imagino o olhar de Jesus. Eu imagino abraçar Jesus. A igreja deve ansiar por isso. Esse é o nosso principal objetivo: caminharmos rumo à glória de Deus. Amém? Você possa guardar essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor, pela Tua presença neste lugar. Nós possamos estar com o nosso coração limpo, a nossa mente limpa, Senhor, o nosso espírito pronto, Pai, para ouvir a trompeta, para ouvir o rugido, para ouvir o brado dos céus, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu creio, Deus, que os anjos no céu, eu creio, Pai, que todos os poderes do céu estão preparados para a sua volta, somente esperando, Pai, a ordem do Pai. Deus, em nome de Jesus, tenha misericórdia da nossa vida, tenha misericórdia do nosso ser, tenha misericórdia daqueles, Pai, que nesse momento se encontram, Pai, desanimados, tristes, abatidos, Senhor. Traz de volta para a Tua casa, mais uma vez, Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra, que o Senhor nos dispensa, Pai. Que o Senhor nos dispensa mais uma vez em direção ao nosso lar, Pai. Mas que nós possamos ir com a nossa mente, com o nosso coração e com essa palavra firme, sabendo que o Senhor irá voltar. Deus, que a comunhão, Pai, que nós sentimos aqui, possamos sentir dentro do nosso lar, Senhor. Que possamos entender, Pai, que no dia da sua volta, nós possamos estar preparados, Pai, em nome de Jesus. Nos leva, Pai, agora em direção ao nosso lar, Pai, em segurança, guiando a nossa vida. Os irmãos que vão pegar a estrada, guia, Pai, em segurança, Pai, para os seus lares. Deus, eu profetizo, Pai, para aqueles irmãos que estão assistindo o culto nesse momento, a Tua graça, Pai, e o Teu amor também, em nome de Jesus. Estenda suas mãos, querido. O amor de Deus, e a graça do nosso Senhor Jesus, e as doces consolações do Espírito Santo sejam derramadas sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre os seus estudos. Eu profetizo a bênção do Senhor, e você tem uma semana de bênção e de vitória em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor, querido. Deus te abençoe, em nome de Jesus.